Olá pessoal, então nós vamos para esse próximo conteúdo aqui, chamado de coordenada de um vetor em relação a uma base ordenada, e também neste vídeo iremos ver mudança de base. Então, no caso aqui nós temos uma base qualquer dada, tá? Com n vetores de V1 até Vn, tá? De um certo espaço vetorial qualquer. Tá? Então, a gente sabe que qualquer que seja uma base, o que ela vai gerar se a gente quiser determinar o subespaço gerado pelos vetores de uma certa base? Gera o espaço vetorial V. Então, B, sempre, a base B gera, o espaço vetorial V. Tá? O que isso quer dizer? Que qualquer vetor que você pegar aqui, vetor V pertencente ao espaço vetorial V, ele vai ser sempre uma combinação linear de quem? Dos vetores da base B. Então, ficaria dessa forma aqui. Tá? O vetor V é igual a combinação linear de V1, V2 até Vn. Então, sempre vão existir escalares. Tá? Aqui é a ênfase que a gente vai dar a esse conteúdo. Tá? Escalares A1, A2 e AN, onde você multiplica A1 por V1, A2 por V2, AN por Vn, e aí sempre vão existir esses escalares, A1, A2 e AN, cujo resultado vai dar o vetor V. E não apenas isso, a solução ela é única. Tá? Então, se nós temos V1, V2, Vn uma base, esse vetor V aqui é escrito de forma única como combinação linear de V1, V2 e Vn. Tá? E esses escalares aqui, os coeficientes dos vetores A1, A2 até AN, são chamados de componentes, que no caso ali eu preferi chamar de coordenada, mas eu acredito que seja mais apropriado componentes. Então, componentes ou coordenadas do vetor V, tá? Do vetor V, relativo sempre a uma determinada base. No caso, foi relacionado à base B, relativo à base B. Tá? E essa aqui é a notação. VB, aí você coloca ou uma matriz coluna, com esses coeficientes aqui, A1, A2 até AN, A1, A2 até AN, ou na forma de coordenadas, por isso que tem essa outra denominação. Tá? Então, qualquer uma das duas. No caso, é mais usada essa aqui, porque a gente sempre faz algumas operações aqui, que a gente vai ver na sequência, que a gente vai utilizar essa resultante, esse resultado dessa resolução desse sistema, que são as componentes ou as coordenadas. Tá bom? Então, nesse caso aqui, na sequência, nós temos aqui, no caso, a demonstração para mostrar que realmente a solução ela é única. Tá? Então, vamos fazer aqui rapidamente. Então, a demonstração da unicidade das componentes. Então, vamos supor, ou seja, supõe-se que existem escalares B1, B2, Bn pertencentes reais, distinto daqueles escalares que a gente está dizendo que a solução ela é única, tá? Do A1, A2 e AN. Tá ok? Então, a gente vai pegar também o mesmo vetor V e tentar escrever como combinação linear de V1, V2 até Vn. Bom, a gente foi lá e escreveu como, vamos dizer assim, outra combinação linear, outros valores aqui para coeficiente do V1, para o V2 e para o Vn. Tá bom? A gente está supondo isso. Então, a gente vai pegar, aquela primeira equação, esta aqui, esta, e subtrair esta. O que acontece? Do lado esquerdo é V menos V, que vai dar o vetor nulo. Tá? E no caso, a primeira parcela é A1V1 menos B1V1, colocando o V1 em evidência, fica igual a A1 menos B1V1. E assim por diante para o restante aqui. Tá? E aí o que a gente observa? A gente sabe que V1, V2 e Vn formam uma base. Então, toda vez... como é que a gente prova que uma certa quantidade de vetores forma uma base? Basta que você faça o quê? Pega coeficiente, multiplica por V1, um outro coeficiente por V2, um outro coeficiente por V3, por Vn no caso, e iguala a zero. Olha que o zero apareceu. E aí, quanto que vale cada coeficiente? Igual a zero. Essa é a definição de vetores ali. Você faz uma combinação linear de V1, V2, Vn igual ao vetor nulo. Esses coeficientes têm que, se forem iguais a zero, todos eles, então os vetores são Li. Então, como a gente já sabe que são Li, então a gente parte da ideia contrária. Ou seja,
Tá? Como V1, V2, Vn formam uma base, então V1, V2, Vn são Li. Assim, ó, A1 menos B1 é igual a 2 menos B2, que é igual a N menos Bn, que é igual a, faltou colocar aqui, a 0. Tá? Portanto, A1 é igual a B1, A2 é igual a B2 e a N igual a Bn. Então, a gente estava supondo que os valores eram diferentes. Esse B1 era diferente do A1, mas a gente verificou que não é. Ou seja, só existe uma solução. Tá? Sendo assim, demonstrado que V é escrito de forma única, como combinação linear de vetores de uma base V. Certo? E não só isso. Quando a gente tem, por exemplo, as componentes de um certo vetor relativo a uma certa base, essas componentes elas caracterizam o vetor V. Porque se eu pegar cada escalar, por exemplo, o A1, e multiplicar pelo V1, depois eu pego o A2, multiplico pelo V2, o AN multiplico pelo Vn, a resultante que vai dar justamente o vetor V. Tá? Então, a gente não precisa, às vezes, vamos dizer assim, ficar utilizando para as operações o vetor V. A gente pode usar suas componentes relativas a uma certa base, que em muitas aplicações é assim que acontece. Então, vamos passar para um exemplo, né? Aqui. Um exemplo, tá? Para mostrar que bases distintas tendem a dar também componentes ou coordenadas de um certo vetor relativo a essas bases tendem a ser valores diferentes. Então vamos lá. Sejam as bases A, essa aqui, o 1 e o 2, B, V1 e V2 e C, a base canônica, e J. E vamos pegar um vetor qualquer aqui, foi esse cara. Então, para a base A, eu vou fazer uma combinação linear do vetor V, esse aqui. Tá? Então, vai dar uma 1, o 1, mais A2, o 2. Aí você resolve o sistema, tá? Já estão acostumados. Então, o A2, o A1 deu igual a 3 e o A2 deu igual a 2. Então, colocando em coluna, dá 3 e 2 nessa mesma ordem que a gente determinou aqui os coeficientes, né? do primeiro vetor e do segundo vetor. E VA, que é as componentes do vetor V relativo à base A, escrito de uma forma diferente, 3 e 2, em coordenadas 3 e 2. Tá bom? Então agora a gente vai pegar V1 e V2, né? Menos 1 e 3, 1 e 2, fazer a mesma coisa, certo? Tá? Só para mostrar quanto que vai dar. Então nós temos aqui V igual a 1 V1 mais A2 V2, então esse aqui é o V1, aqui é o V2. Desenvolvendo, encontrando a solução, o A1 deu igual a menos 2 e o A2 igual a 6, pronto. Menos 2 e 6, menos 2 e 6, as componentes do vetor V relativa à base B. Então, para cada base você tem a componente apropriada para ela. Tá? E algo interessante aqui que a gente poderia comentar é o que acontece quando a gente pega, independente de qual que seja o espaço vetorial. Você pega um vetor V, A1i mais A2j. Aí você faz aqui, desenvolve, olha o que aconteceu. O vetor V é esse aqui. Né? O vetor V é 8 e 6. E as componentes, olha os valores que a gente encontrou. Né? Os valores que a gente encontrou. A gente encontrou o mesmo valor. Tá? Ou seja, 8 e 6. E aqui também, né? 8 e 6, lógico. Tá? Isso sempre acontece? Sim. Se a gente pegar as bases canônicas, a gente vai ter que as componentes vão ser os mesmos valores que nós temos aqui na parte numérica do vetor que nós estamos estudando. Ok? Então vamos para onde? Para um exemplo, mais um exemplo um pouco mais genérico. Tá? Então, determine as componentes do vetor V relativo à base B. Tá? Pode ser qualquer vetor, pode ser W e uma outra base qualquer J. Então nós temos aqui, ó, como nós temos aqui, o vetor V foi retirado das matrizes 2 por 2, então uma base tem 2 vezes 2, 4, seja a dimensão é 4 das matrizes 2 por 2, então são 4 vetores. Então esses vetores V1, V2, V3 e V4 são linearmente independentes. Eu vou lá, substituo na fórmula de combinação linear. Ok? Só coloquei o vetor V para o lado direito. Mas de qualquer forma você desenvolve, isso daqui dá um sistema de equações lineares. E detalhe, sempre vai dar um céu S, P, D, sempre. Tá? Sempre.
sempre quando nós tivermos um vetor de um espaço vetorial e escrever como combinação linear de uma base. Então, a solução disso daqui fica para o desenvolvimento, tá? Depois, A1 igual a 1, A2 igual a 17, A3 igual a menos 3 e A4 igual a menos 2. Então, nós temos aqui, ou escrito de uma outra forma. Tá bom? Tá. Então, agora, nós temos aqui duas propriedades de componente de vetor, tá? Que você pode, por exemplo, primeiramente somar dois vetores se você quiser calcular as componentes do vetor resultante, que isso aqui a gente pode chamar um W, por exemplo, isso pode ser um W, né? Que é soma. Você primeiro calcula o W e depois determina as componentes, usando o quê? A mesma fórmula de combinação linear, pegando essa resultante, escrevendo como combinação linear da base B. Ou diretamente, caso você já tenha as componentes de cada vetor separadamente relativo à base B, você pode somar o mesmo valor. De forma similar, se você já tem as componentes do vetor relativo à base B e quer encontrar as componentes do vetor alfa U, você não precisa primeiro multiplicar, depois encontrar as componentes. Você pode já ter ali as componentes e multiplicar apenas pelo escalar alfa. Vamos agora para o quê? Para o próximo conteúdo, que é chamado de mudança de base. Tá? Então vamos pegar essa primeira parte aqui e vamos fazer um desenho rapidamente. Tá? Então, assim, então a gente sabe que se a gente tiver um certo espaço vetorial qualquer aqui, tá? Espaço vetorial V aqui, bom, a gente sabe que esse espaço vetorial aqui tem infinitas bases. Então posso pegar, por exemplo, aqui, ó, a base A, né? Eu tenho, vamos supor que a dimensão aqui, vou colocar aqui ao lado, que a dimensão desse V seja igual a N, tá? Significa que a base, qualquer base do espaço vetorial V, pode ser a base A, tem N elementos. Uma outra base B também tem N elementos, tá bom? Então, a partir daí, a gente sabe que qualquer vetor que eu pegar daqui, vetor V, tá? E aqui é um vetor V, ele vai ser uma combinação linear de uma certa base. Então, vamos supor que você já tem esse cara aqui, ó, o VA. Quem é o VA? O VA, é lógico, vai ser A1, A2 e AN, tá? Então, nós temos aqui, ó, A1, A2 até AN, que são as componentes do vetor V relativo à base A. Mas vamos supor, então você tem aqui, tá? Foi dado no enunciado o que você tem o VA. Mas aí a pergunta, eu quero encontrar o VB. Ok? Então o que a gente tem que fazer? Bem, a princípio a gente teria que pegar, ó, como a gente tem a base A e as componentes do vetor V relativo à base A, eu pego a base A e substituo aqui, ó, o primeiro escalar, aqui o primeiro escalar, e multiplico pelo primeiro vetor da base A. Depois o segundo escalar pelo segundo vetor da base A, e assim por diante. Então, A1, o 1, A2, o 2, AN, o N, aí eu determino o vetor V, caso não tenha sido dado, né? Tá? E aí você faz o que? Pega este vetor e a base B, uma segunda base, né? E escreve como combinação linear. Aí isso daqui vai dar o que? Vai dar um sistema de equações lineares, resolve esse sistema. Aí a solução desse sistema vai dar B1, B2, Bn, que são as componentes do mesmo vetor V, só que agora relativo à base B. Tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar, tá? Na sequência. A gente chama de, sumiu aqui, é mudança de base. Tá? Mudança de base. Porque nós temos muitas aplicações onde você precisa trabalhar soma ou multiplicação de vetores relacionados, ou melhor, os componentes relacionados a uma determinada base. Só que no enunciado foram trabalhados ou foram dados aqui as componentes do vetor relativo a uma outra base. Tá? E também lá para frente a gente vai precisar da demonstração, ou seja, como é que a gente faz essa passagem aqui, né? Ou seja, como é que a gente faz direto de VA e encontrar o VB, porque a gente fez dois desenvolvimentos, resolveu a soma
de múltiplo de escalares por vetores aqui, aí encontrou o vetor V e depois pegou o vetor V, fez como combinação linear da outra base e resolveu um sistema. Mas tem como a gente ir direto para cá. Tá? É isso que a gente vai ver no momento, como é que a gente determina, tá, essa mudança de base. O desenvolvimento é um pouco longo, né, mas eu sugiro, né, para quem eventualmente queira apenas, vamos dizer assim, essa passagem, como é que se faz essa passagem, olhar a parte final e verificar, né, ou seja, acreditar que aquilo é verdade, tá bom? Ou você olha todo o desenvolvimento aqui de como é que se faz essa passagem. Tá? Mas antes, eu vou colocar aqui rapidamente, bem aqui mesmo embaixo, tá? Uma observação que é o seguinte: quando você tem uma base, vou comentar e já vou fazer o exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho uma base P aqui do R3, tá bom? Uma base P, tá? Do R3. Quem seria essa base? Vou colocar numericamente direto, tá? 2, 0, menos 1, tá? 4, 5, 1 e mais uma aqui, tá? 6, 1 e menos 9. Tá? Então isso aqui é uma base, tá? Base, vou colocar aqui, ó, base de R3, tá? É comum a gente precisar utilizar uma certa base, tá? Uma base para a gente fazer operações com essa base, tá? Operações, demonstrações, ok? Então, uma outra forma, uma outra notação de se escrever uma base, isso é uma convenção. Qualquer livro que você pegar, tá? Uma convenção universal aí. Então, essa base P ela pode ser escrita da seguinte forma, na forma matricial, tá? Essa base aqui, é qualquer nome, tá? Eu chamei de P, mas é qualquer base, tá? Ela, como é uma base ordenada, esse aqui é o primeiro vetor da base P, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Já foi definido isso daí, só observando a forma como foi escrito aqui esse conjunto. Então, você vai lá e coloca em coluna. Essa é a forma universal, né, que é adotada para se determinar uma base na forma matricial. Então você não coloca em linha, você por convenção é escrito em coluna, por convenção em coluna. Bom, se alguém quiser fazer em linha, aí toda a demonstração feita nos livros vai ter que ser tudo rearranjado. Então sugiro, né, deixar essa notação, que é uma convenção universal, e a gente vai sempre utilizar ela. Ou seja, quando a gente precisar escrever uma base do Rn, tá? Base do Rn, na forma matricial, você coloca o primeiro, segundo, terceiro vetor, ou seja, as coordenadas desses vetores em coluna. Bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui, né? Tá? Então, vamos só supor aqui, né? Vamos voltar para cá. Esse foi apenas o vetor V, ou seja, foi dado o VA. Para você encontrar o VB, deu bastante trabalho. Tudo bem que não foi colocado um exemplo. Mas você resolve isso aqui e depois resolve o sistema. Se você tiver, por exemplo, agora um TA e quer encontrar um TB, você vai novamente aqui e resolve essa parte aqui, depois resolve um outro sistema. Ou seja, para cada TA, WA, JA, KA, para encontrar as respectivas coordenadas do mesmo vetor relativo à base B, você vai lá e faz duas etapas. Então esse é o objetivo, tá? Você ir direto, tá? Então vamos lá. Então é possível fazer isso direto. Então como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai lá, por simplificação, a gente vai fazer para o R2, V igual ao R2. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal, né? Por simplificação, usaremos o espaço vetorial R2, tá? Visto que colocando uma dimensão um pouco maior, a demonstração ela fica um pouco mais complexa. Então assim, né? A gente vai pegar, em princípio, duas bases do R2. Assim, as bases A, U1, U2 e B, W1 e W2,
do espaço vetorial V e a gente vai pegar um vetor V pertencente a V, tá? Genérico qualquer. Então, neste caso, né, a gente sabe o quê? Que este vetor V aqui, ele é uma combinação linear dos vetores de qualquer que seja a base do R2 nesse caso. Então, eu vou chamar o vetor V, vou pegar no caso aqui a base A, tá? Então, para a base A, então neste caso, para a base A, V é x1 e U1 e x2, U2. Ou seja, resolve este sistema, você vai encontrar x1 e x2. Tá bom? Ou seja, VA é x1, x2, ou x1 e x2 dessa forma. Tá? Então, como a gente encontra, dado o vetor V e uma base, as componentes deste vetor relativo a esta base, a gente desenvolve o sistema. E também, para determinar o VB, você pega a base B e o mesmo vetor V. Agora a gente pega W1 e W2. Resolve este sistema aqui, aí encontra Y1 e Y2. Então é o VB, Y1 e Y2. Então o que a gente está querendo aqui? Uma relação entre o VA e o VB, ou seja, entre x1 e x2 e Y1 e Y2. Porque agora, como a gente tem matrizes, ficaria mais fácil a gente fazer algum desenvolvimento. Tá bom? Uma ideia é você fazer o quê? Né? É você ter uma relação, vale lembrar, entre x1, x2 e y e y2. E onde é que aparece isso? Nesta equação bem aqui e nesta aqui. Então, pegando esta equação e esta, a gente, por exemplo, poderia igualá-las. Né? V é igual a V. Aí você já teria uma relação entre x1 e x2 e y e y2. Mas nesse caso nós teríamos um problema para isolar, ou seja, escrever, por exemplo, VA em função de VB ou VB em função de VA. Por quê? Como é que eu isolaria x1 e x2 aqui? Porque aqui está em função de U1 e U2. E aqui nós temos o Y1 e Y2, mas está em função aqui, ó, esse vetor V em W1 e W2. Então, qual é a ideia? Né? Quando a gente igualar aqui, para a gente poder comparar o x1 com o x2 com o y e y2, seria apropriado ou interessante que nós tivéssemos os mesmos vetores aqui ou aqui. Então, nesse caso, eu pego U1 e U2 e escrevo em função de W1 e W2, visto que W1 e W2 é uma base. Então, qualquer vetor do V até o vetor de uma base pode ser escrito em função de vetores de uma outra base. Tá? Então, ou eu pego U1 e coloco em função de B, U1 e U2, ou W1 e W2 eu coloco em função de quem? Da base A. Como eu quero mudar VA para VB, ou seja, de A para B, eu vou escrever os vetores da base A em função da base B. Pronto, aí a partir desse momento eu já estou mudando a base. Né? Pronto, aí a gente desenvolve isso daí, aí a equação que aparecia ali é o que vai estar escrito algo da forma assim, né? O objetivo. Tá? VA é quanto aqui? Alguma coisa que eu vou multiplicar por o VB, né? O VB é quanto em relação a VA? Aí a pergunta é, existe alguém que eu multiplique que vai dar? Então esse é o objetivo, a gente encontrar isso aí. Então vamos lá pegar o 1 e o 2, tá? Aqui, ó, pronto. Como os vetores da base A podem ser escritos em função da base B, então eu coloquei qualquer coeficiente. Podia ter chamado de A, B, C e D para não ficar muito complexo. Mas vamos lá. Vamos continuar assim mesmo. Tá? Então, de propósito, aqui eu coloquei os índices aqui. Eu poderia ter colocado o A11 e A12, porque está na linha 1, mas vai ficar assim mesmo esses índices, tá? Porque é apropriado para a parte final do desenvolvimento de qualquer índice. Então, coloquei A11W1, A21W2 e o U2 ficou A12W1 e A22W2. Qualquer valor. Então a gente vai substituir essas duas equações aqui na primeira, né? Bem aqui, ó, nesta aqui. Então nós temos aqui ó, o desenvolvimento, tá? E a gente vai comparar com quem mesmo? A gente vai comparar com esta aqui, ó. A gente vai igualar V com V e aqui nós temos W1 e W2. Mas antes disso, vamos ajeitar isso aqui, né? Ó, aqui aparece W1 aqui e aqui, certo? Então eu vou multiplicar esse com esse com esse e colocar o W1 em evidência. Pronto. Então fica toda essa parte aqui, que é esse produto aqui e esse outro aqui.
Do mesmo jeito para W2. Aqui, ó. Aparece aqui, coloca em evidência. Então eu vou multiplicar esse com esse aqui, certo? E esse aqui com esse aqui. Eu coloco o W2 em evidência. Pronto. Aí agora comparando essa equação número 7 com a 3, com essa daqui, tá? Aqui, ó. Tá bom? Ou seja, se esse vetor aqui é igual a esse, e aqui qual é a diferença com esse outro aqui de cima? Né? Qual é a diferença com esse aqui de cima? A diferença, aqui que eu tenho W1 e W2, é que eu tenho dois coeficientes, Y1 e Y2. Mas qualquer vetor que é uma combinação linear de uma base, esses coeficientes são únicos. Então, Y1 e Y2 vão ser iguais a quanto? O Y é o coeficiente do W1, então vai ser igual ao coeficiente desse W1. E o Y2 é igual ao coeficiente desse W2 aqui. Pronto, é só igualar. Então, ficou assim, né? Ou na forma matricial. Por quê? Por que na forma matricial? Porque é como se nós tivéssemos um sistema, né? Ó, aqui não aparece x1 aqui e aqui não é x2. Pronto. Como é que fica? Então, nós temos aqui y e y2 nessa matriz. A1, A1, A2, 1 e A2, 2. Aqui, ó, vai lembrar que eu não mexi mais. Só fiz desenvolver e coloquei aqui. Tá? Então, os quatro coeficientes ficam na mesma ordem e x1 e x2 em coluna. Porque se eu multiplicar, olha, A11 vezes x1 mais A12 vezes x2, que é a primeira linha aqui, e igual ao y. Mesma coisa para o y2. Quem que é? É essa linha vezes essa coluna. Tá bom? Então, olha, quem é esse cara aqui? Ah, esse cara aqui, y, y2 é o VB, ó, é o VB. Isso aqui quem é? É o VA. Ah, então ele está dizendo que existe uma matriz aqui, olha, em que você multiplica por VA, vai dar o VB direto. Então, como você está mudando de VA para VB, é fazendo essa matriz aqui, vamos chamar ela de MAB. MAB é chamada de matriz de mudança de base de A para B. Tá? De A para B, ó, de A para B. Matriz de mudança de base de A para B, de A para B. Tá? Então, essa equação aqui, você vai colocar MAB. Tá? Vai ficar reescrita assim. Correto? Então, VB é igual a matriz de mudança de base de A para B. Aqui. Tá? A gente pode também reescrever isso daqui isolando, fazendo ao contrário. Por exemplo, o contrário é o que? Você vai lá e isola, né? Multiplica a inversa dessa aqui e a inversa aqui. Aí você isola o VA. Então, o VA vai ficar a inversa da matriz de mudança de base de A para B vezes VB. E isso caso você tenha o contrário, né? Mas é óbvio, né? Então, ficaria assim, né? VA é a matriz de mudança de base de A para B. Melhor, é a inversa da matriz de mudança de base de A para B vezes VB. Ou também assim, né? Ou, caso queira, o que pode ser que você tenha não a base, as componentes do vetor V relativa à base A, e sim as componentes do vetor V relativa à base B. Então, você quer encontrar VA aqui. Então, é lógico, aqui eu vou colocar o VB e aqui é a matriz de mudança de base, já não importa a ordem, né? Se é de B para A, eu coloco aqui, ó, de B, sempre de cima para baixo, de B para A, de B para A. Que no caso, essa matriz aqui de mudança de base de B para A é a inversa da matriz de mudança de base de A para B. Tá bom? Então, vou escrever aqui em algum local aqui, né? Então, assim, a matriz de mudança de base de B para A, ela é igual à inversa da matriz de mudança de base de A para B. Ok? Tá, então, por enquanto, finaliza aqui. Aí a gente vai para o próximo vídeo trabalhar o que? Determinação da matriz de mudança de base. Como é que a gente determina essa matriz? Porque a gente apenas mostrou que existe e que são esses coeficientes aqui, ó, são esses caras, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver determinação da matriz de mudança de base e alguns exemplos.